Olá, me chamo Samuel Queiroz Bastos Santos, tenho 23 anos e sou do bloco de Itaquera. E o meu testemunho, antes de eu me entregar por completo, era um testemunho de fracasso. Pois, por mais que eu cresci na igreja, vinha de um berço evangélico, não me entregava, proletava minha entrega. Às vezes eu tentava até me firmar, mas por ter más amizades, más condutas, por me influenciar com pessoas, eu demorei a me entregar. Mas quando eu comecei a desenvolver muitos problemas, como já não conseguia dormir à noite, via pornografia, desenvolvi um ódio tão grande a ponto de olhar para as pessoas e querer brigar, muitos problemas na família, um vazio imenso, a ponto de querer só estar perto das pessoas para me completar. Mas eu vi que isso só estava me levando a ter uma vida fracassada, destruída. Então, eu comecei a ter a consciência que eu tenho que mudar. Então, o que me levou a ir para a igreja de verdade, de me entregar, foi um episódio que aconteceu comigo e meu pai. De a gente brigar, feio, no trabalho, e a ponto de eu quase sair na mão com ele. E voltando desse episódio, chorando, eu pensei, poxa, ó o que eu me tornei. Me tornei uma aberração, a ponto de querer bater no meu pai. Aí eu pensei, eu tenho que mudar de vida, tenho que ser uma nova pessoa. Pois o que eu estava vivendo era uma realidade de fracasso. Então comecei a me entregar, comecei a buscar Deus e fui para a igreja e lá começaram a me acompanhar. Comecei a ir de domingo e os obreiros do Força Jovem me chamaram, me acompanharam. E mesmo com esses problemas, eu tinha a intenção de me entregar verdadeiramente. Então, pela minha sinceridade, comecei a pegar firme. Comecei a me vencer, comecei a mudar o que tinha que mudar. E numa quarta-feira, o bispo estava pregando sobre Jacó. Estava se vivendo na época da Fogueira Santa, do Val de Jaboque. Era a troca de identidade. E o bispo estava falando na época que Jacó lutou com o anjo. Ele disse que por mais que ele tinha família, por mais que ele tinha territórios, por mais que ele tinha tudo, ele não tinha o principal, que era a paz. E eu me vi como Jacó. O principal faltava. Como eu não conseguia dormir à noite, tinha um vazio, eu me enxerguei como ele. Então, eu pensei, eu tenho que mudar. E foi essa palavra que me despertou. Então, eu tomei a decisão de me batizar nas águas. Então, fui liberto dos problemas que eu havia enfrentado, que eu estava enfrentando, que eu estava passando. Na família, problemas espirituais. Comecei a dormir à noite, comecei a ter uma vida diferente, a enxergar as pessoas diferente. O ódio que eu tinha excessivo acabou. Fui liberto. Mas eu vi que o que ia me fazer a permanência com Deus é o Espírito Santo. Sem ele, seria até momentâneo. Então, eu busquei ele com toda a minha força, pois eu aprendi que para ter uma vida transformada é o Espírito Santo. Então, eu comecei a buscar. Depois dessa quarta-feira, eu me batizei nas águas e busquei o Espírito Santo com todas as minhas forças. E na campanha mesmo, eu entreguei por completo, 100%, dei meu tudo, minha vida. Então, no domingo de manhã, na Santa Ceia, eu fui lá na frente. O bispo perguntou, quem não tem o Espírito Santo? Quem quer a paz? Vem aqui na frente. Eu fui o primeiro, eu sentei no primeiro banco, coloquei a minha melhor roupa, me preparei a semana inteira espiritualmente e falei, esse domingo vai ser o meu dia. Eu determinei dentro de mim que eu vou receber o Espírito Santo. Então, nesse domingo pela manhã, eu busquei o Espírito Santo, fui lá na frente, fui sincero e recebi. E minha vida começou a mudar por completo, principalmente dentro de mim, o caráter. Pois o Espírito Santo mudou o que eu mais queria. Era uma vida destruída, mas de dentro para fora. Pois eu comecei a ter paz. Comecei a enxergar as pessoas como alma. Alguém que outrora queria bater, queria brigar, tinha ódio, não, queria, depois que eu recebi o Espírito Santo, falar de Jesus para as pessoas. Então foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Às vezes eu olho o passado e vejo quem eu era antes e quem eu sou hoje. E dou graças a Deus. Então, mudei meu caráter, mudei atitudes que eu tinha que era errado, jeito, maneira, vestimento, mudei tudo. Ou seja, eu fui uma nova pessoa, a ponto de pessoas que me conheciam antigamente, que viram quem eu era depois, falaram, nossa, como você mudou, você é uma nova pessoa, eu vejo Deus em você. Então foi algo que me fez tão feliz. Então, a partir dali eu comecei a evangelizar. Já no grupo do Força Jovem, comecei a ganhar almas, entrei na tribo e nas tribos do Força Jovem e comecei a pegar firme. Mas o que me levou a ter o desejo ao altar foi quando o bispo chamou os jovens lá na frente. E ele fez uma pergunta para cada um de nós, falou, quanto tempo vocês dão até esse mundo acabar? Né? Muitos falaram 3 anos, 5, 10. E ele falou assim, poxa, então vocês são jovens. E por que vocês não entregam a vida para Deus no altar, não ganham almas? E eu pensei, mas não guiado pela emoção, porque eu fiz uma oração a Deus e falei, meu Deus, seja o que for. Se é o altar, eu quero o altar. Vai ser o altar. Então, a partir dali, o que confirmou o altar dentro de mim foi as pessoas, foi as almas. Pois o meu maior desejo era de espalhar a palavra de Deus, era espalhar o evangelho. Então, comecei a ganhar almas, comecei a evangelizar, passava bem mais tempo na igreja do que em casa. Ou seja, eu tinha uma sede por ganhar almas. Isso foi o que me levou ao altar, as pessoas, pois eu me enxergava, eu via a vida sofrida que eu tinha e via a vida das pessoas também. E pensei, poxa, se Deus fez uma obra na minha vida, o que ela não pode fazer nessa pessoa? Então eu quis, no momento, ser um atalá, um instrumento de salvação para a pessoa. Então foi o que me despertou. E como eu sou jovem, eu quero dar minha vida toda no altar. Quero entregar minha vida toda, minha juventude, gastar. Até o fim dos tempos, até Jesus voltar. Quero que a minha oferta seja a minha vida no altar com Deus. E é o que eu tenho buscado até hoje.